braços cruzados e o corpo que era pra ser seu é compartilhado. E eu não vou voltar atrás, não me ligue jamais, porque meu coração já tá cansado de bater igual tamborim. Tô doido pra fazer ao vivo o que a gente falou no celular. Cê vai ver quando eu te pegar, cê vai ver quando eu te pegar. Sucesso News, a rádio que é sucesso. 100.5. Voltamos por você e por Brasília. São 9h07 na Sucesso News, por Brasília. Nós já conversamos aqui com Adeilton Braz, já falamos com Felipe Passul, mas agora eu tenho o prazer de receber o Leandro Lira, servidor público, é cientista da computação e também advogado. Criador, doador e implementador do ProJude, o processo judicial digital no Brasil. Isso implantado em cerca de 20 tribunais de justiça. Passou pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, Conselho Nacional de Justiça e atualmente é servidor efetivo da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Estudou Economia na Universidade do Porto, Portugal, com um semestre cursado na Noruega. Foi alfabetizador voluntário no Presídio Feminino de Serrotão, que fica na Paraíba, e na Igreja São Sebastião, em Campina Grande, Paraíba. É pré-candidato a deputado federal pelo Cidadania e quer lutar contra a ineficiência do sistema penitenciário brasileiro e, é claro, pela eficiência que nós não temos hoje. Pretende poupar 100% dos funcionários do gabinete via seleção pública, tá? Rapaz, é espécie de um mini concurso público, é isso? Exatamente, exatamente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Luciano. Bom dia a toda a audiência, né? Ao pessoal que nos acompanha pela rádio, pela internet, né? Inicialmente, gratidão por esse convite e por nos dar a oportunidade de entrar num tema tão importante para o nosso país. Eu queria iniciar contextualizando a importância do serviço público, né? Quando nós analisamos a nossa Constituição ou os serviços que são prestados à população, nós identificamos que o legislador, ele identifica um rol de serviços que, de tão relevantes, eles são classificados e colocados na Constituição como serviços públicos, né? Porque a população, ao longo dos anos, das décadas ou séculos, entendeu que esses serviços eles tinham uma relevância tão grande que eles mereciam a atenção do Estado. Quer eles venham a ser prestados diretamente pelo próprio Estado, quer eles venham a ser prestados por meio de alguma parceria com a iniciativa privada e assim por diante. Mas o importante é que nós tenhamos em mente que sempre que falamos em serviço público, já estamos de imediato falando de algo extremamente relevante, algo que já se percebeu ao longo dos tempos que tem um impacto extraordinário na nossa sociedade. Então, o senhor vai renunciar à ajuda de custo? Auxílio moradia? Apartamento funcional? Isso, eu tenho propostas, né? Promessas nesse caso, que aí são questões individuais, de pelo menos 50% da ajuda de custo, né? E renunciar ao apartamento funcional, ao auxílio moradia, questões dessa natureza que vão nos conduzir, né, para um amadurecimento da política brasileira. Eu penso que um dos problemas que nós temos hoje no nosso país é justamente o fato de termos a política como algo de uma forma extraordinária. Não no sentido que não seja bom, mas no sentido que está muito fora da realidade, né? Esse tempo que eu passei na Europa, como você citou, Luciano, eu vi claramente que em países com uma democracia mais madura, a atividade política ela é vista com muito mais naturalidade, né? Não se tem uma visão do político como algo, digamos assim, de outro planeta. Então, essas medidas no sentido de deixar a política brasileira um pouco mais próxima, né, de uma profissão normal, elas são extremamente bem-vindas e atividades como essa, né, posturas como essa, hoje elas são feitas de forma isolada por alguns políticos, né? Nós temos, por exemplo,
A Paula Belmonte, que faz isso de uma forma primorosa. Natural, né? Isso, natural, mas isso é uma iniciativa dela, né? Nós temos que avançar no sentido de modificar a própria legislação para que isso seja de fato inibido, né? Proibido por lei. É interessante quando você fala da Paula Belmonte, porque, primeiro, lá na CPI, ela não baixou a guarda para ninguém. Encarou mesmo e foi em frente. Segundo, sempre defendeu Brasília, sempre defende a família. Várias são as ações que ela teve defendendo a primeira infância. E é um exemplo a ser seguido, né, Leandro? Sim, você citou que eu fui o criador, doador e implantador do processo judicial no Brasil. Exato. E eu fui testemunha de algo que nós temos na história do nosso país, que é o seguinte: sempre que nós precisamos de coragem, né? Seja para abolir a escravidão, seja para determinar que o Poder Judiciário não vai mais ficar trabalhando com papel, que ele vai ir para um novo patamar de modernização, sempre tem uma mulher. Foi a Princesa Isabel, foi a ministra Ellen Grace naquela oportunidade, Sim. a primeira mulher a integrar e presidir o Poder Judiciário no nosso país. E eu vejo muito claramente a Paula Belmonte como uma figura na política que vai nos guiar para algo que a gente nunca teve, né? Esse tipo de política mais próxima do cidadão, esse tipo de política voltada para a eficiência, né? Como a gente viu, a política é um serviço público que tem que ser eficiente. Leandro, você falando assim, me lembro, né, dessa terra prometida, onde jorra leite e mel. Estou esperando até hoje, talvez tenhamos esse caminho. Calma, vai sair rápido, né? Até a segunda resolve essa questão. De repente, esse é o caminho. Mas quero voltar a falar, porque falar da Paula, nós ficaríamos aqui um tempão falando da Paula Belmonte, muito. pela garra que ela tem, pela guerreira que ela é, né? Agora, por que você escolheu a bandeira do sistema prisional? Porque é um conflito intenso. Quem está lá dentro reclama porque não me tratam bem, que eu não tenho direito a isso. Sai e comete crime. Quem está aqui fora não pode ter aquele auxílio ao preso, que por sua vez, que a família que foi ceifada aqui fora não tem nada. Não é uma dificuldade. Que bandeira é essa, Leandro? Pois é justamente por isso, né? Nós temos todos os motivos para ter uma aversão até emocional a esse assunto, né? Eu tenho sentido isso com os meus amigos, por onde eu passo, mas isso é o resultado, né, justificável de... Você deve ouvir muito aquela vai defender preso agora, defender não sei quem, né? Exatamente, né? Isso é o resultado de décadas, né, anos de intensificação da violência, do sentimento de impunidade, de injustiça. E que tem. Que nos fazem ter um bloqueio a qualquer reflexão um pouco mais madura sobre o tema. E aí eu entro um pouco na minha história e um pouco nessa nossa pauta da necessidade de eficiência dos serviços públicos. Quando eu tinha 20 anos e estava lá na Paraíba, eu fazia 2 cursos universitários, o de Direito e o de Computação. E eu estava maravilhado com o quanto que o conhecimento, né, nos faz mudar, o quanto ele nos deixa capazes de construir coisas, né, como a que eu construí, para eliminar o uso do papel, permitir que o Poder Judiciário estivesse no novo patamar de modernização. E eu me perguntei, como é que tem pessoas que sequer sabem ler, né, adultas? E aí eu me capacitei como alfabetizador voluntário, criei próximo à minha residência, né? Fui batendo de porta em porta, umas 50 casas, criei um grupo de 15 adultos, mais ou menos, para ministrar aulas 6h30 da manhã, Luciano, antes de eu ir para a faculdade. E aí eu soube, eu não me dei por satisfeito ainda, eu soube que tinha um presídio lá, né, que não tinha professor. O Estado não disponibilizava professor de alfabetização. Então, eu falei, eu vou lá. Então, bati na porta do presídio e falei, eu quero alfabetizar essas pessoas, então fiquei indo todos os sábados lá. E aí eu criei essa identificação de que é um universo, né, totalmente esquecido por esses motivos que a gente falou, né, motivos justificáveis de sentimento de injustiça, né, aumento da criminalidade, só que nós não podemos ficar cegos para aquele ponto inicial que nós tratamos. Esse sistema penitenciário, ele existe com uma finalidade, que é receber pessoas que cometeram crimes e devolver pessoas que não venham mais a cometer crimes. E quando a gente analisa o que é que acontece,
a gente vê que, por todos os ângulos, ele é um fracasso. Do ponto de vista do contribuinte, né? Pegando até uma carona com a pauta da Paula Belmonte, eu vi alguns estudos que sinalizam que o contribuinte gasta mais ou menos com cada pessoa presa o dobro do que se gasta com cada criança. Então, nós contribuintes estamos fazendo isso para... E bem mais do que o salário mínimo, lembrando. Para financiar a criação e manutenção de facções criminosas dentro dos presídios. Então, olhando pelo lado do contribuinte, é um absurdo. Olhando pelo lado de muitos dos presos, né, eles entram lá por um crime cometido com determinado potencial ofensivo e, em geral, saem muito piores. Eles saem criminosos. Não é à toa que tem a expressão de que os presídios são faculdades do crime, né? Então, ele entra lá, né, por um determinado crime cometido, se junta a uma facção criminosa e sai de muito pior. Olhando pelo lado das famílias... Ele entra porque não pagou pensão e sai no comando. Exatamente. Então, o que eu convoco a sociedade é para refletir, né, sobre a necessidade de ter uma urgência nesse sistema. E o que é que me incomoda, Luciano, né? Essa pauta ela envolve um desafio de comunicação, né? Aproveitando que a gente está aqui nesse exercício de comunicação, porque assim que eu levanto a pauta, vem aquela aversão, e aí existem basicamente duas grandes linhas, né, na sociedade de reflexão. Uma é voltada à preocupação com os direitos humanos, né, com esse esquecimento e tudo mais, e a outra linha muito preocupada com a questão da criminalidade que vem aumentando, e essas pessoas têm que ser punidas, têm que ser punidas, têm que ser punidas. E o que me incomoda é que a discussão fica apenas nisso. Eu vejo muito pouca discussão no sentido de efetivamente transformar o ser humano, né? Nós temos hoje, né, dados do Infopem de 2020, que nós temos apenas 12% das pessoas que estão nos presídios estudando e 13% trabalhando. Para um sistema que tem como missão transformar pessoas, isso é muito pouco. Agora, Leandro, uma discussão que está dando pano para manga. A saidinha. O projeto passou agora acabando com essa saidinha. Porque muita gente, e aí eu sou obrigado a dizer que estou nesse grupo que pensa, a pessoa matou pai e mãe e no dia dos pais vai sair para visitar o pai de quem? Se ela mandou matar ou se ela participou do crime. Não é uma incoerência? Você é a favor ou é contra a saidinha? Ou saidão, como diz Augusto? Aqui eu penso que nós temos um outro desafio de comunicação, né? Por favor. Porque a imagem que se tem é que essas saídas são de pessoas que estão lá presas em regime fechado e que eventualmente saem dos presídios para passar um tempo fora. Só que as pessoas que estão sujeitas, né, a essas saídas, elas já estão num modelo chamado de regime semiaberto, né? Então, eu queria só chamar a atenção desse primeiro ponto, vou responder a pergunta, porque a impressão que a população tem é que não, alguém que está lá preso o tempo todo vai sair. Você está no semiaberto, por que sai e não volta mais? Vários. São Paulo nós tivemos um número expressivo. Se já está no semiaberto, por que não volta? Olhando pelo lado deles, talvez eles tenham receio de voltar para o inferno, né? Alguns, quando tem essas saídas mais longas, se deslocam talvez para familiares de outros estados, e aí vem aquela, não, eu vou arriscar tudo, né? Nessa questão. Mas respondendo bem diretamente à sua pergunta, Luciano, o que eu proponho é isso, é um amadurecimento dessa discussão, né? No sentido de concentrar as energias nas atividades que ocorrem dentro do presídio, né? Da minha parte, eu não teria intenção de estar mudando a legislação no sentido de diminuir pena, descriminalizar, né, questões, né? Tem um movimento no sentido de descriminalizar certas coisas, certo. E tem outro movimento no sentido de apertar, né? Eu sou favorável a modificarmos as nossas energias no intuito de concentrar todos os esforços para efetivamente ter atividades dentro dos presídios que ocupem
essas pessoas os 3 períodos por dia, né? E aí, no caso, eu proponho a seguinte reflexão, né? Nós, geralmente, nos transformamos por um dos 4 elementos, eu chamo os 4 Es. Estudo, emprego, esporte ou espiritualidade. Quando a gente se transforma enquanto ser humano, é por um desses 4 eixos. Então, o que eu proponho, né, na verdade, a única saída que eu vejo para essa questão é nós incentivarmos empresas para, dentro dos presídios, né, termos 3 períodos do dia de ocupação dessas pessoas, né? E isso é o que me dói, que a gente não vê muita discussão nesse sentido, né? As discussões são no sentido de aumentar a repressão ou descriminalizar, diminuir. Então, a minha proposta é isso. Vamos parar de pensar em ficar regulando este remédio e vamos mudar o remédio. Fazer uma troca. Né? O remédio é investir no que ocorre dentro do presídio. Portanto, eu nem me preocupo tanto com essa preocupação de, por exemplo, descriminalização. O que mais me dói é ver que esse tempo que nós estamos aqui, né, você agrega algo na minha vida, eu talvez humildemente agregue algo na sua vida, na vida dos ouvintes. E quando a gente olha para o sistema penitenciário, não tem ninguém agregando em ninguém, né? Olhando, como eu falei, por aqueles aspectos todos, né, não tem ninguém agregando em ninguém ali. Então. Leandro, eleito deputado federal, sua primeira ação? Convocar empresas, né, entidades que atuam no setor, né, tanto do lado das polícias penais, ou seja, dos profissionais, dos ressocializadores, empresários, para nós termos um plano de ação no intuito de viabilizar de uma forma sustentável para todos, para empresários, para o governo, para o Estado, como ocupar as pessoas que estão dentro do sistema prisional, essas pessoas, os 3 períodos por dia, com esses 4 elementos, com emprego, esporte, estudo e espírito, né? E de uma forma sustentável, inclusive, coletando, né, pegando uma parcela do valor recebido pelo detento para ajudar a custear o sistema carcerário. Eu acho isso muito importante. A sua vivência em Portugal e Noruega, o que te ensinou lá? O maior ponto que ficou para mim, Luciano, foi da postura das pessoas, né? Isso tem a ver ainda mais com a postura política, né? Ou seja, eles não deixariam o que a gente vê acontecendo no nosso país em termos de política. Ou seja, ver coisas erradas, ver pessoas, né, que já são comprovadamente desviadas, né? É irônico eu falar isso, na mesma medida em que eu acredito que todo mundo vai, eu brinco assim, que eu acredito fielmente naquele evangelho que diz que todas as ovelhas, sem exceção, vão ser salvas, né? Isso é o que me guia espiritualmente. Já que o senhor falou em ovelhas, não precisa ter um lobo mau aí, não? Porque de vez em quando Não. tem umas desgarradas aí que, nossa. Sim, mas eu quero ir resgatar essas desgarradas. Então, se ninguém quiser ir, podem me colocar que eu vou resgatar essas ovelhas desgarradas, né? Eu acho que a finalidade de todo ser humano vai ser, sim, uma santificação, né? Mas isso não quer dizer que a gente vá esquecer o que aconteceu já, né, com certos políticos, certas práticas, no sentido de ficar reelegendo pessoas que já cometeram, né, certas práticas. Então, o que eu vejo por lá é que os europeus, né, essas democracias mais maduras, eles nem entendem como é que a gente é tão passivo diante de certas coisas, né? Vê algo que já está comprovado e, ao invés de dar uma oportunidade a quem se coloca de forma corajosa a fazer diferente, né, continuar com as mesmas práticas, achando que nada vai mudar. Então, a maior herança que ficou para mim, Luciano, foi nisso de postura do cidadão, de você saber que você é um ator responsável pelo que está acontecendo no país. Ou seja, aquela mentalidade de que votar consciente
não é mais o suficiente, né? Eu simplesmente, vou só escolher um bom candidato aqui para as próximas eleições. Isso não é mais o suficiente. É necessário fazer parte de algum engajamento no intuito de levar, né, e afirmar que essas pessoas mais bem intencionadas, elas estejam empoderadas. O que fazer quando uma pessoa confessa um crime e depois diz que não foi bem assim e fica por isso mesmo? Não, há uma diminuição, eu estou perguntando pena. Agora para o advogado. Sim, né? Sim. Há uma diminuição na pena, mas dependendo do crime, não há uma... Isso não tira da pessoa a necessidade de cumprir uma pena, né? A não ser que seja um crime muito pequeno. O que acontece, Luciano, hoje, né, pegando carona nesse histórico de aumento da violência, aumento do sentimento de injustiça, de impunidade, é que nós ficamos um pouco meio que cegos, né, para essa discussão. Então, a gente tem até dificuldade de raciocinar, né, de forma mais coerente, digamos assim, tudo que envolve esse universo. A minha preocupação, né, e a minha bandeira enquanto pré-candidato a deputado federal é porque essa pauta penitenciária ela é tratada como um anexo da grande pauta da segurança pública. Só que nós temos aí quase 1 milhão de pessoas cumprindo pena, quase vários outros milhões que já cumpriram pena, essas pessoas têm familiares. Então, existe um leque aí de milhões de pessoas, eu não tenho como precisar, mas talvez 5, 10 milhões de brasileiros que estão cotidianamente nesse meio de ou pessoas que cometeram crimes ou são familiares. E é um problema que a gente se faz perceber que necessita de um representante que cuide disso quase que exclusivamente, né? A pauta penitenciária ela é tratada, repito, como um anexo da grande pauta da segurança pública. E eu acredito que isso faz com que essa questão seja vista de uma forma muito restrita, né? Então, a minha pré-candidatura ela vem no intuito de garantir que haja uma pessoa que esteja lá, né, para tratar de uma forma coerente, né, sem certos romantismos, né? Sou contra, digamos assim, a romantização, às vezes, que se faz até do crime, né? Nossa, isso é um abuso. E, ao mesmo tempo, fechar os olhos para... não, prende, sim, e depois. Tem um amigo meu que ele me falou algo que eu queria deixar aqui, essa reflexão, né? Independente da linha religiosa de qualquer pessoa, independente de se querer ou não, que essas pessoas, né, que foram presas tenham, né, uma ressocialização, uma salvação, ele me falou o seguinte: nós temos um reencontro marcado com essas pessoas. Elas entram no sistema penitenciário, pode ser que elas morram lá dentro, muitas morrem ou porque são assassinadas ou se suicidam, mas, em geral, essas pessoas vão sair. Então, nós temos, sim, um reencontro marcado com essas pessoas que entram no sistema penitenciário. E a reflexão que eu proponho nós queremos que elas saiam cometendo crimes ainda piores ou que elas venham numa condição que não cometam mais crimes. Essa é a reflexão que eu proponho para os ouvintes, né? Uma reflexão racional, e essa é a principal bandeira da minha pré-campanha, que nós temos sim que transformar as pessoas. Eu acredito nisso. Okay. São 9h31, para encerrar a sua rede social. Onde eu te acho? No Instagram, Leandro Lira BSB. Leandro Lira BSB. Exatamente. Deputado federal. Exatamente. Pré-candidato. Exatamente. Leandro Lira BSB. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço, Luciano. Valeu. Por Brasília, 9h31, Sucesso News. Voltamos já. Pai? Não ainda sou. Não. Mas vai ser um dia. Vai. Feliz Dia dos Pais. A gente vai tentando até chegar lá. Obrigado. Valeu. Por Brasília abre uma pequena pausa. Já estaremos de volta.
Amar, cuidar, defender. Um tripé de sustentação de quem ama nossa capital federal. Vamos falar de política? Todo sábado, de 8 às 10 da manhã, aqui na Sucesso News FM, você ouve Por Brasília. Um programa que traz informações, provocando o debate aberto. A apresentação, Luciano Barroso. Você é médico, enfermeiro, cirurgião dentista ou trabalha na área da saúde? Caso a resposta seja sim, já pensou na proteção da sua carreira? A Anadem, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é a maior rede de blindagem profissional do Brasil e oferece diversos benefícios, como cobertura para danos corporais, materiais, estéticos e existenciais, indenização financeira de até R$500 mil, assistência jurídica especializada em direito médico e odontológico, por meio de renomados escritórios de advocacia credenciados e mais. Confie na instituição que é reconhecida há mais de 2 décadas no mercado nacional. Acesse anadem.org.br ou ligue para 0800 61 33 33. Já pensou em ter uma lista de clientes novos todos os dias para gerar mais oportunidade de negócios? Isso é possível. A 61 Digital tem feito isso por várias empresas através de estratégias descomplicadas usando a internet. Se você ainda não faz